Olá, eu sou o pastor Igor de Carvalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Curicica. É um prazer poder me comunicar com você e saber que você está me ouvindo. Nós hoje vamos fazer uma reflexão bíblica sobre a história de Eliseu e a Sunamita que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 37. Algumas pessoas não entendem, já a nível de esclarecimento eu vou explicar aqui, né? É, a Sunamita, o que significava esse nome? Na realidade não era o nome dela, né? Sunamita é porque ela era da cidade de Sunem. E alguns confundem também Sunamita com Sulamita, que eram duas pessoas diferentes. Sulamita foi a jovem, a primeira esposa de Salomão, que aparece lá em Cantares. Sunamita é essa senhora aqui, bem-sucedida, que com seu marido aparece nessa história do profeta Eliseu. Nós vamos ler então, você pode pegar a sua Bíblia aqui, aí né, eu tenho uma tradução que eu considero muito boa, que é a Nova Almeida atualizada. Se você até puder adquirir, vale a pena. É o que nós temos de melhor hoje no mundo protestante, vamos dizer assim, em termos de Bíblia. Porque além da tradução dela ser muito fiel aos manuscritos mais antigos, né, da Bíblia, ela também tem uma linguagem bem atual, bem simples, bem fácil, né? Qualquer pessoa pode entender. Bom, então eu vou começar lendo aqui 2 Reis capítulo 4, versículos 8 e 9. Certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Duas lições preciosas nós aprendemos aqui, já logo nessa primeira parte. Primeira, a lição da hospitalidade. Nós vemos, queridos, essa arte sagrada da hospitalidade sendo praticada muito nas Escrituras. Até porque isso é algo que faz parte da cultura do Antigo Oriente Médio. Na realidade, até hoje é assim. De tal maneira que eu ouvi, não tem muito tempo, um missionário que serviu na Turquia, dizendo que lá, quando ele precisava de faltar ao trabalho, né, não era tão problemático se ele dissesse que havia recebido uma pessoa em casa. Né? Se ele recebeu uma pessoa em casa e precisasse faltar ao trabalho ou chegar atrasado por isso, os patrões entendem. Interessante. Né? Por quê? Porque é cultural a hospitalidade. Né? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 2, que nós devemos cultivar a hospitalidade, porque alguns, sem o saberem, receberam anjos. E isso aconteceu na história de Abraão, lá em Gênesis, né? Ele sem saber estava recebendo ali nada mais nada menos do que o Senhor Jesus Cristo e dois anjos. E ele os recebeu com alegria, né? Bem, fazendo-se sentir em casa, servindo uma refeição para eles, da mesma forma a gente. Da mesma forma, nós também devemos ser assim. Quando uma pessoa vem à nossa casa, a gente deve convidá-la imediatamente para entrar, para tomar assento, né? Porque é uma questão de educação, né? Quando a gente chega à casa de alguém, a gente não vai logo sentando, não. A gente oferece, ou melhor, a gente primeiro espera a pessoa oferecer o assento. Então, quando a gente recebe alguém em casa, a gente deve convidar essa pessoa para entrar, né? Convidá-la para sentar. Senta, fulano. E também trazer alguma coisa para ela, uma água ou até uma refeição. A gente não deve nem perguntar: você quer beber uma água, você quer alguma coisa para comer? Não. A pessoa, por educação, naturalmente vai dizer não. Eu conheço até um irmão em Cristo que inclusive ele costuma dizer isso, né? Ele me ensinou esse princípio. Ele falou assim: Igor, quando a gente pergunta, a gente não quer oferecer, né? Ele estava se referindo a uma outra situação. Isso é uma verdade. Quando você pergunta, é um sinal de que você de repente não quer muito oferecer. Mas a gente não deve perguntar, a gente deve trazer o alimento para a pessoa, né? Ou então trazer água para a pessoa. E não apenas isso, né? Veja que a Sunamita nos dá um grande exemplo, porque ela com o seu marido chegaram ao ponto de montar um quartinho para o profeta Eliseu, né? A gente vai ler isso aqui na continuidade do texto, por exemplo, versículos 10 e 11, ó, vamos ler aqui, ó.
Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Olha aqui, a Bíblia dá uma riqueza de detalhes dessa história impressionante. Conta que ela pôs ali uma lamparina, uma mesinha, uma cadeira, uma cama, né? Ou seja, e ela com o esposo montou o quarto para o profeta. Primeiro servir uma refeição, depois tomar uma decisão de construir um quarto na casa deles e mobiliar esse quarto com tudo que tinha direito, que o profeta precisasse. Né? Veja que não é um quarto chique, rico, não é um quarto simples, mas para atender às necessidades do profeta, para que ele pudesse pousar ali. E como é legal quando a gente recebe uma pessoa na nossa casa, né? E a gente ali oferece um espaço para a pessoa dormir, né? E passar alguns dias. Aqui em casa nós temos esse costume e várias pessoas gostam de vir aqui. É lógico que isso depende muito das condições financeiras da pessoa, né? Mas eu creio que a maioria de nós, ainda que dentro de uma condição simples, a gente pode sim oferecer um espaço para uma pessoa ficar, ou então uma refeição para uma pessoa, água, né? Nem todos podem, e Deus entende se você não pode. Mas se a gente pode, você pode, sem saber, estar recebendo um anjo, né? E toda vez que a gente recebe uma pessoa que precisa de moradia, ou de pouso, né? Ou de passar alguns dias, ou de uma refeição, ou de um copo d'água que seja, ou passar umas horas só para ouvir uma palavra de ânimo e motivação, toda vez que a gente recebe alguém na nossa casa, a gente está recebendo também o Senhor Jesus, porque Jesus, naquela parábola, né, do juízo que ele contou, né, que ele vai separar o bode das ovelhas, ele vai dizer: não foi aos outros que vocês fizeram, mas a mim que vocês fizeram. E outra coisa que chama a atenção aqui, que é a segunda lição logo no começo desse texto que eu mencionei, é que ela reconheceu de longe que Eliseu era um homem de Deus, um santo homem de Deus. Gente, duas coisas aqui preciosas dentro dessa segunda lição. O discernimento espiritual que essa mulher teve. Ela era uma mulher de discernimento espiritual. Ela viu que Eliseu era um homem de Deus. Você consegue discernir o que é de Deus do que não é? Não estou falando de você julgar as pessoas, não é isso. Mas você consegue identificar quando uma pessoa está trazendo uma mensagem, se aquilo provém de Deus ou não? Só um jeito de fazer isso: examinando tudo à luz das Escrituras. Não a pessoa, mais uma vez eu reforço, mas a mensagem que está sendo pregada. E outra aplicação aqui. A mulher viu que Eliseu era um santo homem de Deus. Os membros da sua família, os seus colegas, os seus amigos e vizinhos têm essa mesma percepção a seu respeito? Eles percebem que você é um santo homem de Deus? Eles percebem que você é uma santa mulher de Deus? Eles percebem que você é um filho ou uma filha de Deus, um servo ou uma serva do Senhor? Isso é muito importante. Qual o testemunho que nós temos deixado? Alguns, infelizmente, têm vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele dizia: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Infelizmente, alguns cristãos têm vergonha do Evangelho. Tem vergonha de empunhar uma Bíblia e ir para a igreja. Tem vergonha de serem achados orando. Que coisa incrível, né? Você já ouviu falar do crente 007? Tem. É o agente secreto de Deus. Está cheio por aí. Ninguém pode saber que ele é crente. Ninguém pode saber que ele é cristão. Ele se esconde. Né? Então ele não leva para a igreja Bíblias. Ele só vai com o celular escondidinho ali na pasta ou na bolsa, porque ninguém pode saber que ele é cristão. Se ele está num restaurante ou numa pensão com os amigos para comer, ele vai orar, mas ninguém pode ver que ele está orando. O que ele faz? Ele finge que ele está coçando o olho, né, para ninguém perceber que ele está orando. Enquanto que, se tiver ali um muçulmano e deu a sua hora de orar, ele na mesma vai puxar o seu tapetinho e vai ajoelhar ali voltado para a Meca.
Nós temos que parar para pensar sobre isso. Nós não temos que esconder a nossa identidade cristã. É claro, você que é um jovem cristão, né, você não vai chegar na sua sala de aula e dizer eu sou virgem para todo mundo ouvir. Você deve ser, mas não tem que ficar anunciando isso. As pessoas precisam ver que nós somos de Jesus pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de falar, de ser, de agir, de se vestir, de comer, de tratar as pessoas, né? De beber, tudo isso. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Aí tem a questão do bom testemunho do Evangelho. É assim que as pessoas vão ver se nós somos de Deus ou não. Continuidade do texto aqui, a partir do versículo 12, eu acompanho com você, mais uma vez repetindo, 2 Reis 4, versículo 12 em diante. Então disse ao seu servo Geazi, no caso o profeta Eliseu, né? Vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a um ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. Outras duas lições preciosas aqui. Eliseu quis retribuir a bondade àquela mulher, uma atitude de gratidão. Gente, nós temos que aprender a ser gratos. Gratos primeiramente a Deus. Olha, eu li essa semana passada um depoimento de um senhor lá na Itália que ele foi recuperado, graças a Deus, da Covid-19, né? Ele já é idoso, e ele saiu do hospital com as mãos levantadas, agradecendo ao Criador. Emocionado. E o pessoal do hospital, os funcionários ali, médicos, enfermeiros, perguntaram a ele: por que você está fazendo isso? Ele respondeu: eu estou fazendo isso porque ontem eu paguei R$ 500 para usar um respirador por uma noite. E Deus me dá a possibilidade de respirar o ar todos os dias de graça. Você é grato a Deus pelo ar que você respira? Essas pessoas estão sendo acometidas pela Covid-19, elas ficam sem poder respirar. Uma coisa simples, né? Simplesmente fazer isso. Faça assim, olha. Como é bom respirar, poder respirar o ar. Isso é vida. Isso mantém nosso coração batendo. Quantas pessoas dormiram e acordaram e não puderam fazer isso? Você pode. Você já parou para pensar que isso é dom de Deus? Devemos ser gratos ao Senhor pelo teto que cobre a nossa cabeça, pela roupa que a gente veste, pelo calçado pelos nossos pés, pelo alimento que a gente come, pela água que a gente bebe. Tudo isso é vida, faz parte da vida e é dom do Criador. Devemos ser gratos a Ele. E não somente a Ele, ser gratos aos nossos pais. Você, menino, menina, você, meu adolescente ou adolescente, né, que é um adolescente ou uma adolescente, você que é jovem, você é grato aos seus pais. A gente precisa ser. A gente precisa abraçar, né? Nosso pai, nossa mãe, se ele é idoso, não agora, nessa época da Covid-19, mas em tempos normais, sim. Beijar, dizer muito obrigado. Quando seu pai e sua mãe chegam em casa, você tem essa reação? Você que é criança ou adolescente? E diz: muito obrigado, mamãe. Muito obrigado, papai. Por que a gente deve ser grato? Porque eles que nos sustentaram, nos sustentam, nos mantêm, cuidam de nós ou cuidaram de nós. Muitos ainda cuidam. A gente deve ser grato aos nossos professores, tanto na escola bíblica, na igreja, quanto também na escola.
no curso, na faculdade. Dizer obrigado, querido professor, obrigado, querida professora. De vez em quando levar até um presente para eles, isso faz toda a diferença. Professor tão desvalorizado no Brasil, não é verdade? Agradecer um médico que tratou de você. Tudo a gente deve ser grato. E o outro aspecto aqui desse trecho que nós lemos é o do contentamento. A sunamita, ela estava extremamente contente, satisfeita com Deus, com o que ela tinha. O profeta perguntou: o que a gente pode fazer por você? O profeta e o seu servo Geazi, ela respondeu: não precisa fazer nada, eu estou bem, eu tenho bastante, eu tenho o suficiente. Veja, ela não tinha filhos. E quantos relatos de mulheres de Deus nós temos na Bíblia que elas lutaram com o Senhor para ter um filho. Por quê? Ter um filho naquela época era um sinônimo de segurança social, econômica e financeira. Em outros aspectos também. Por quê? Porque a mulher que não tinha filhos, geralmente o marido morria antes da mulher, isso é assim até hoje, né? Os homens geralmente morrem primeiro do que as mulheres. Tanto é que até hoje a expectativa de vida dos homens é menor do que a das mulheres, né? Naquela época isso era mais intenso ainda um pouco, né? Então, quer dizer, a mulher, quando o marido morria, não havia um sistema de previdência na época, como é que ela ia se sustentar? Só se ela tivesse um filho, né? Se ela tivesse em condições de idade de trabalhar, poderia trabalhar, mas se ela fosse idosa, como faria? E a sunamita não podia um filho. A gente tem histórias, né, de mulheres como que queriam filho na história bíblica, né? Vamos pensar aqui, né? Sara, Raquel, Ana, mulheres de Deus. Mas a sunamita estava satisfeita. Você está satisfeito com Cristo? Ou não está? Alguns vivem naquela coisa, né? O meu professor Rodrigo Silva, ele falava isso, fala até hoje, né? É viver entre a ânsia de ter e o tédio de o possuir. Você nunca está satisfeito, né? O americano, ele tem um ditado para isso que ele fala assim: o gramado do vizinho é mais verdinho. A gente não pode ser assim. O 10º mandamento da lei de Deus, lá em Êxodo 20:17, fala assim: não cobiçarás. O princípio desse 10º mandamento é o contentamento. Você precisa estar contente com a esposa que Deus te deu, com o marido que Deus te deu. É lógico que existem exceções nesse caso, né? Alguns que não são bons mesmo. Mas a gente precisa estar satisfeito com a casa que Ele nos deu, com o carro que Ele nos deu. Não ficar cobiçando do outro. Satisfeito com a roupa que Ele nos deu, com o calçado, com tudo. E além disso, estar satisfeito com o corpo que Ele nos deu. Alguns não estão satisfeitos com o seu cabelo. Aí tem que ficar pintando o cabelo de vermelho, verde, amarelo, roxo, azul. Por que isso? Isso acontece muito entre os jovens. Por que tem que ficar mexendo no corpo? Bota piercing na orelha, no nariz, no lábio, no supercílio. Gente, que isso? Tatu no corpo inteiro. Meu querido, você é bonito do jeito que você é. Minha querida, você é linda do jeito que Deus te fez. Você não tem que ficar produzindo alteração no seu corpo. Certo? Você é imagem e semelhança do Criador. Verso 17. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. Ela não pediu, mas Deus a surpreendeu, né? Deus nos surpreende, gente. Efésios 3:20, o apóstolo Paulo diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo Espírito que em nós opera. Deus, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. E Ele mais cedo ou mais tarde vai surpreender você. Creia nisso. A partir do versículo 18, a gente entra numa parte triste da história, né? 2 Reis 4, a partir do verso 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu.
ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. Gente, essa parte da história me revela aqui que é uma mentira cabeluda o que esse pessoal fica dizendo aí, que a Bíblia é machista. Você vê uma mulher aqui, líder, né, no seu lar, totalmente proativa, que dá ordem aos servos, que ali monta no seu animal, que vai aonde quer, tem toda a liberdade de ir e vir, né, que ajuda o seu marido. O menino ficou doente, o marido falou: ó, leva para a mãe dele, que ela resolve. Então, o que tem aqui de machismo? O que tem aqui de superioridade masculina? Nada. E outro detalhe interessante é que ela reagiu de forma proativa diante do falecimento do seu filho. Ela não apenas ficou ali, vamos dizer assim, né, se lamentando. Ela tomou uma atitude. É verdade, o filho dela morreu. Veja, Deus deu o filho, passou, né, um período, o menino, ela gerou aquele bebê, ela o amamentou, né, estava ali criando, e o garoto já, né, grandinho, criança ainda, mais idade já de ajudar o pai na roça, pegou uma febre alta, uma dor de cabeça e veio a óbito. Amigos, isso revela para nós que a vida do cristão ela tem altos e baixos. Veja, a vida dela ela ia normal. Ela tinha bastante, suficiente, estava estável. Depois Deus a levou a um ponto alto. O nascimento do filho. E agora uma queda, um ponto baixo. A perda do filho. A gente lembra da história de Jó. Estava estável, tudo bem, tudo, né, normal. De repente ele perde seus filhos e todos os seus bens. E depois Deus no final restaura tudo para ele. A vida do cristão é cheia de altos e baixos. Você pode estar, ou de estabilidade também, né? Você pode agora estar me ouvindo no momento em que está tudo estabilizado para você. Ou então você pode estar vivendo um momento de sucesso, de vitória, de bênção, que eu acredito que é um momento que poucos estão vivendo devido à crise que passamos nessa época de coronavírus. Ou você pode estar como a maioria das pessoas, com sérios problemas econômicos, financeiros, né? Alguns por causa da quarentena, que já não tinham uma convivência muito boa com os pais, ou os filhos, ou o marido ou a mulher, estão vivendo em pé de guerra dentro de casa. Outros contraíram a doença. Você pode ser um desses casos, está vivendo um momento em baixa da sua vida. Mas entenda, isso não é o fim. Assim como aquele não foi o fim para a sunamita. A partir do versículo 25. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. O Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi ao Senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Olha só, quando ela foi chegando até o profeta Eliseu, o homem de Deus, o Geazi, que era o servo, né, veio ao encontro dela e perguntou: o que aconteceu? Ela falou: vai tudo bem. Foi direto a Eliseu. Estava tudo bem com ela? Não. Por que ela respondeu: vai tudo bem? Foi um excesso de otimismo? Também não. Ela quis ir diretamente a quem podia resolver o seu problema, que era o profeta, o homem de Deus. Queridos, naqueles dias o sacerdote e o profeta eram um tipo de Cristo, porque eles eram mediadores.
né? Hoje nós podemos ir diretamente a Jesus. E Ele é o mediador entre nós e o Pai. É interessante isso, né? Nós não vamos diretamente ao Pai. Nós vamos ao Pai através de Cristo, em nome de Jesus. Mas você não precisa ficar perdendo seu tempo falando com Maria, Pedro, João, Paulo, porque todos esses foram heróis, homens e mulheres de Deus do passado que descansam no pó da terra. Mas quem resolve o problema é Deus através de Cristo. Então vá a Jesus. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vá até o Senhor Jesus e Ele te dará a solução. Em Cristo há a resposta, em Cristo há a saída. Versículo 29, então o profeta disse a Geazi, cinge os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Veja que coisa interessante aqui, né? O profeta deu uma missão ao servo, e que ele deveria colocar o cajado sobre o menino. E falou, se alguém te cumprimentar, não pare. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Vá em frente, vá adiante. Cumpra a sua missão. Gente, isso é foco na missão. A gente precisa ter foco. A gente precisa ter foco na obra de Deus de tal maneira que não permitir que os problemas mesmo da igreja nos atrapalhem. Qual que é a nossa missão? É pregar o evangelho, é testemunhar de Jesus, é influenciar a nossa comunidade para o bem, é servir nossa comunidade, a comunidade que nossa igreja está inserida. Nós não podemos permitir que fofocas, picuinhas, confusões, atritos de irmãos nos empatem, nos impeçam de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Isso é um aspecto. Um outro aspecto também é que quando a gente está no nosso trabalho secular, a gente não pode permitir que outras coisas nos impeçam de cumprir a nossa tarefa ali. Ah, porque o meu chefe é isso e aquilo, é grosso, é mal educado. Tá, mas você não vai discutir com ele, você vai perder seu emprego. Faça a sua parte. Ah, porque meu colega está roubando, o outro é mentiroso, o outro está desviando dinheiro, o outro é corrupto. Faça o certo, você. Faça o seu melhor e Deus vai te recompensar. A história termina de uma maneira muito linda, com o profeta Eliseu indo até a casa da mulher, porque o servo não resolveu o problema, né? E nós não sabemos aqui por que ele não conseguiu resolver o problema. Pode ser porque ele já não estava com a vida dele em dia com Deus. A gente vê isso depois, logo, pouco depois aqui pela história de Naamã, que ele cobiçou o presente que o general deu para o profeta, né? E mentiu, quis o presente para si, né? Depois ficou leproso, tudo. Pode ser que ele já não estivesse bem com Deus, ou pode ser que o profeta não tenha consultado o Senhor para ressuscitar o menino. Uma das duas coisas pode ter acontecido, né? E não seria a primeira história na Bíblia, porque Natã, você veja, ele deu um conselho para Davi que ele poderia sim construir o templo, e o Senhor depois falou, não é ele que vai construir, é Salomão, e ele precisou mudar o discurso. E às vezes nós, homens ou mulheres de Deus, a gente precisa ter humildade para reformular a rota, né? A gente precisa ter essa sensibilidade. Bem, a história termina com Eliseu entrando ali e fazendo uma coisa totalmente estranha para nós hoje, né? Que ele se deita sobre o menino, boca a boca, olho a olho, mão a mão, pé a pé, corpo a corpo. 2 vezes aquece o menino e o Senhor então o ressuscita. E o versículo 36, a gente lê a conclusão. Então Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. A história termina com uma lição preciosa. Eliseu mandou o servo encostar o cajado no garoto falecido. Mas para que o menino ressuscitasse, ele precisou estar ali corpo a corpo com o garoto. Isso nos revela, queridos, que às vezes a gente precisa fazer algo pessoal. Nós estamos em meio a uma pandemia de coronavírus, é verdade. E todos aqueles que
pertencem ao grupo de risco precisam mesmo se isolar. E a gente que não pertence e tem condição, né, você na medida do possível, né, também deve evitar contatos com outras pessoas, porque é uma das melhores maneiras de evitar o contágio. Mas tem vezes que não tem jeito. Eu mesmo às vezes preciso ir ao hospital, preciso visitar pessoas, preciso ir em cemitério, fazer funerais e tudo. Como é que a gente vai se furtar disso? Tem que levar cesta básica para um, para outro. A igreja não para atender pessoas na igreja, né? E às vezes, ainda que nesse momento a gente não se abraça, eu não possa nem apertar a mão, né? Muito menos se beijar, mas a gente, às vezes a nossa presença ali é importante. Só a gente está ali, chorando com a pessoa, orando com ela, dando uma palavra de consolo. Isso são coisas que não dá para fazer pela internet, não. E nem pelo telefone. Nada substitui isso. E quando passar essa crise, né, a gente deve sim se abraçar, porque o contato pessoal é fundamental para o ser humano. Meu desejo é que o Senhor te proteja, é que o Senhor te guarde e que nós possamos fazer a nossa parte crendo que Deus fará dele. Um grande abraço.